Muito bem, turma. Vamos agora corrigir o visto número 39. Esse visto fala sobre a adição e subtração de frações. É uma revisão. Ele é um visto extra, questões de A a L. Vamos lá então. Aplicando a regra, calcule. Item A, 1/3 mais 1/2. Inicialmente, vamos começar a achar duas frações equivalentes às frações anteriores. Eu faço isso calculando o MMC entre os denominadores, que são 3 e o 2. Como é que eu faço esse MMC? Eu vou colocar 3,2 e como o 2 é par, eu vou dividir inicialmente por 2. O que não for par, eu repito. Então repete o 3, 2 dividido por 2 dá 1. E por último, eu vou dividir o 3 por 3, que dá 1. E quando der 1 e 1, nós terminamos o cálculo do nosso MMC. Basta simplesmente multiplicar os fatores primos que estão na coluna da direita da barra vertical. Ou seja, 2 vezes 3, 6. Bem, nós criamos aqui um novo denominador para as duas frações, que são frações equivalentes. A pergunta que não me deixa calar agora é saber qual o número que multiplicado por 3 dá 6. É justamente o 2. Semelhantemente, multiplicamos o numerador por 2. 1 vezes 2, 2. No outro denominador, qual o número que multiplicado por 2 dá 6? É justamente o 3. Multiplicando o numerador também por 3, 1 vezes 3 dá 3. E somando 2 mais 3, obtemos 5/6. Questão finalizada. Item B, 3/8 mais 1/6. Primeiramente, vamos calcular novamente o MMC entre 8 e 6. Que por 2, o 8 dá 4 e o 6 dá 3. Por 2, o 4 dá 2 e repete-se o 3. Por 2, o 2 dá 1 e repete-se o 3. E por último, por 3, dá 1 e 1. Multiplicando os fatores primos, encontraremos o MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. 24 será o nosso novo denominador das duas frações. Por quanto será que multiplico 8 para dar 24? Por 3. 8 vezes 3, 24. E 3 pelo mesmo 3. 3 vezes 3 dá 9. Então a fração 9/24 será a fração equivalente à fração 3/8 inicialmente. Mas, por quanto multiplicamos o 6 para dar 24? Por 4. Semelhantemente, multiplicamos o numerador também por 4. 1 vezes 4 é 4. E por último, somando 9 mais 4, obteremos 13/24. Ok? Próxima questão, 4/5 menos 1/2. A primeira parte do cálculo será o MMC, entre 5 e 2. O 5 por 2 repete, pelo fato de ser ímpar. O 2 por 2 dá 1. E por último, 5 por 5 dá 1. Repete o 1 também de cima. Multiplicando os fatores primos, 2 vezes 5, 10. Quem vai ser esse 10? O nosso novo denominador. Quanto que multiplico? 5 vezes quanto dá 10? 5 vezes 2. Semelhantemente, multiplico 4 vezes 2, vai dar 8. 2 vezes quanto dá 10? 2 vezes 5. Semelhantemente, 1 vezes 5 dá 5. Apesar de ser subtração, eu vou subtrair apenas os numeradores. 8 menos 5, 3/10. Questão concluída. Próximo item, 3/4 menos 1/8. O nosso MMC entre 4 e 8, por 2 dá 2, o 4 e 8 dá 4, por 2 dá 1 e 2, e por último por 2, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8.
o nosso novo denominador será 8. Por quanto que multiplico o 4 para dar 8? 4 vezes 2. Semelhantemente, 3 vezes 2 dá 6. 8 vezes quanto é 8? 8 vezes 1. Semelhantemente, o numerador pelo mesmo 1. 1 vezes 1, 1. E 6 menos 1, 5 oitavos. Ok? Próxima questão, são 3 frações heterogêneas. Nossa primeira preocupação aqui será calcular o MMC entre 5, 2 e 4. Por 2, repete o 5, dá 1, 2 dividido por 2, e 4 dividido por 2, 2. Por 2 de novo, repete o 5, repete o 1, e 2 dividido por 2 dá 1. Por último, por 5, 5 por 5 dá 1, repete o 1, repete o 1. Agora, multiplicando os nossos fatores primos, obteremos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. 20 será o nosso novo denominador das 3 frações. 5 vezes quanto dá 20? 5 vezes 4. 2 vezes quanto dá 20? 2 vezes 10. E 4 vezes quanto dá 20? 4 vezes 5. Note bem que eu já encontrei todos os números que multiplicados pelos denominadores vão dar 20. Eu faço o que com os numeradores? A mesma coisa que eu fiz embaixo. Então, 3 vezes 4, 12. 1 vezes 10 dá 10. E 3 vezes 5 dá 15. Somando agora todos os numeradores, 12 mais 10 mais 15, 37 vinte-avos. Questão terminada. Questão seguinte, letra F. 11 décimos menos 14 quinzeavos. Começando pelo MMC, entre 10 e 15, obteremos por 2, o 10 dá 5, repete o 15. Já não tem ninguém par mais, então agora vai ser por 3. 3 repete o 5 e dá 5. 15 dividido por 3 dá 5. E por último por 5. 5 por 5 dá 1 e 5 por 5 dá 1. Multiplicando os fatores primos, teremos 2 vezes 3, 6 e 6 vezes 5, 30. Quem vai ser o nosso 30? O nosso novo denominador. Muito bem. 10 vezes quanto dá 30? 10 vezes 3. 15 vezes quanto dá 30? 15 vezes 2. Semelhantemente, ao multiplicarmos os numeradores, obteremos 11 vezes 3, 33. E 14 vezes 2, 28. Agora, efetuando a subtração no numerador, obteremos 33 menos 28, 5 trintaavos. Essa questão ela é passível de simplificação. Vamos simplificar por 5 o numerador e o denominador da fração. Obteremos 5 dividido por 5, 1, e 30 dividido por 5, 6. Com isso, obteremos 1/6 como resposta da letra F. Questão seguinte, letra G. 1/2 mais 3/4 menos 1/5. Primeiramente, calculando o nosso MMC, obteremos 2,4,5. E por 2, o 2 dá 1, o 4 dá 2 e o 5 repete. Por 2 novamente, repete-se o 1. 2 dividido por 2 dá 1 e repete-se o 5. E por último, por 5, repete-se o 1, repete-se o 1 e 5 dividido por 5 dá 1. Agora multiplicando aqui os fatores primos do lado direito do bastão vertical, obteremos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Quem vai ser esse 20? O nosso novo denominador. 2 vezes quanto dá 20? 2 vezes 10. 4 vezes quanto dá 20? 4 vezes 5. E 5 vezes quanto dá 20? 5 vezes 4. Semelhantemente, vamos multiplicar todos os números antigos dos numeradores pelo mesmo que multiplicamos embaixo. 1 vezes 10 é 10. 3 vezes 5 é 15. E 1 vezes 4 é 4. Agora, efetuando
as operações do numerador, teremos que 10 mais 15 dá 25, menos 4 dá 21 20avos. A questão G está no fim. Próxima questão, letra H, 5 meios menos 2 terços menos 1 sexto. A primeira preocupação é acharmos um denominador comum entre 2, 3 e 6. Achando o nosso MMC, obteremos por 2, dividindo 2 por 2 dá 1, o 3 repete e o 6 dividido por 2 dá 3. Por último, dividindo 3 por 3 dá 1 e o 3 por 3 também dá 1. Com isso, o nosso MMC será 2 vezes 3, que será 6. O nosso novo denominador será 6. Quanto que eu multiplico 2 para obter 6? 2 vezes 3. Quanto que eu multiplico 3 para obter 6? 3 vezes 2. E quanto eu multiplico 6 para obter 6? 6 vezes 1. Semelhantemente, o fazemos com os numeradores. 5 vezes 3 dá 15. 2 vezes 2 dá 4. E 1 vezes 1 dá 1. Colocando aqui os sinais de subtração entre os números, obteremos que 15 menos 4 é 11, e 11 menos 1 dá 10. Com isso, obteremos a fração 10 sextos. Mas a fração 10 sextos ela é passível de simplificação. Simplificando por 2, o numerador 10 dividido por 2 dá 5. E também simplificando por 2, o nosso denominador 6 dividido por 2 dá 3. Com isso, obteremos a fração 5 terços como resposta da letra H. Letra I, 2 terços menos 4 nonos mais 5 sextos. Calculando o nosso novo denominador, que será o MMC, obteremos 3,9,6 por 2. Repete o 3 e o 9, e 6 dividido por 2 dá 3. Agora dividindo por 3, 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 é 3, e 3 dividido por 3 dá 1. E por último, dividido por 3, repete o 1, 3 dividido por 3 dá 1, e 1 repete também. Agora multiplicando os fatores, teremos 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 3, 18. 18 será quem? O nosso novo denominador. Vamos agora achar os números que multiplicados por eles dá 18. Qual o número que multiplicado por 3 dá 18? Resposta 6. Qual o número que multiplicado por 9 dá 18? Resposta 2. E qual o número que multiplicado por 6 dá 18? Resposta 3. Semelhantemente, vamos agora multiplicar todos os numeradores pelos mesmos números dos antigos denominadores. 2 vezes 6, 12. 4 vezes 2, 8. E 5 vezes 3, 15. Vamos agora efetuar as operações no numerador, uma vez que as frações são homogêneas. 12 menos 8 mais 15 dá 19 18avos. A questão I acabou. Letra J, 5 oitavos menos 2 quintos mais 7 décimos. Vamos iniciar pelo MMC entre 8, 5 e 10. Por 2, obteremos que 8 dividido por 2 dá 4. Repete o 5, porque não é par. E 10 dividido por 2 dá 5. Mais uma vez, dividindo 4 por 2 dá 2. E repete o 5 duas vezes. Mais uma vez, dividindo 2 por 2 dá 1. Repete o 5 duas vezes. E por último, 5 dividido por 5 dá 1 e dá 1. Com isso, vamos obter agora, multiplicando os fatores, o nosso MMC. 2 vezes 2, 4.
4 vezes 2, 8. E 8 vezes 5, 40. Quem vai ser o 40? O nosso novo denominador das três frações. Vamos agora descobrir quais os números que multiplicados pelos antigos denominadores vamos obter 40. 8 vezes 5 dá 40. 5 vezes 8 dá 40. E 10 vezes 4 dá 40. Multiplicando agora todos os numeradores pelos mesmos números que multiplicamos os denominadores, obteremos 5 vezes 5, 25. 2 vezes 8, 16. E 7 vezes 4, 28. Ao efetuar as operações no numerador, obteremos 25 menos 16 dá 9. E 9 mais 28 dá 37 40avos. Ok? A questão J acabou. Questão K. 7 quintos menos 9 décimos menos 5 quartos. Começando a resolver a fração pelo MMC, obteremos 5,10,4, que por 2 repete o 5. 10 dividido por 2 dá 5. E 4 dividido por 2 dá 2. O último 2. 2 dividido por 2 dá 1. Repete o 5, repete o 5. E por último, por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. E repete o 1. Multiplicando os fatores, obteremos 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 5, 20. O nosso novo denominador das três frações será 20. Por quanto que eu multiplico o 5 para dar 20? 5 vezes 4. E o 10? 10 vezes 2 dá 20. E o 4? 4 vezes 5 dá 20. Semelhantemente, multiplicaremos todos os antigos numeradores pelos mesmos números que multiplicamos cada denominador antigo. 7 vezes 4, 28. 9 vezes 2 dá 18. E 5 vezes 5 dá 25. Agora, efetuando as operações no numerador, obteremos que 28 mais 18 menos 25 dará 21 20avos. A questão K acabou. E a última questão, 3 inteiros menos 1 dozeavos mais 9 oitavos é igual. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção que sempre quando não tem ninguém aqui embaixo, nós teremos sempre o 1. Sempre o 1 embaixo do número natural, ok? Isso eu estou falando por quê? Para você não se confundir quando for calcular o MMC. Então esse aqui, ó, 1, 12 e 8. Inclusive esse 1 não precisa colocar não. Eu vou colocar aqui só para você entender melhor, mas o MMC entre 12 e 8 será por 2 o 12 dá 6 e por 2 o 8 dá 4. Dividido por 2 o 6 dá 3 e o 4 dá 2. E por último 2 dividido por 2 dá 1 e repete o 3. A última divisão será por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 e 1. Multiplicando 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Que será o nosso novo denominador. Muito bem. 1 vezes 24 dá 24. 12 vezes 2 dá 24. E 8 vezes 3 também dá 24. Multiplicando agora os antigos numeradores pelos mesmos números que multiplicamos os também de baixo, né? 3 vezes 24 dá 72. 1 vezes 2 dá 2. E 9 vezes 3 dá 27. Efetuando as operações nos numeradores, obteremos 72 mais 2, 74, menos 27, 47, 24avos. É isso aí, turma. Até a próxima.